Eu nunca imaginei que uma simples viagem de acampamento pudesse mudar minha vida para sempre. Naquele verão, eu e meus amigos decidimos escapar da rotina e passar o fim de semana em uma floresta isolada, conhecida por sua tranquilidade e beleza natural. Queríamos desconectar, deixar o barulho da cidade para trás e aproveitar a paz do campo. Mas mal sabíamos que a floresta guardava um mistério que desafiaria todas as explicações lógicas que eu tinha até então. Chegamos à floresta no final da tarde, e o sol já começava a se esconder atrás das copas das árvores. Montamos nossas barracas em um campo aberto, rodeado por grandes árvores altas, cujos troncos pareciam esconder segredos milenares. A atmosfera estava calma, mas havia algo de inquietante no ar, como se a floresta estivesse observando cada movimento que fazíamos. Eu sabia que aquilo era só a minha imaginação, afinal, era apenas uma floresta. Mas havia algo que eu não conseguia identificar, algo que fazia a pele de meu pescoço arrepiar. Depois de montar tudo e acender uma fogueira, nos reunimos ao redor dela, conversando sobre o que esperar para os próximos dias. A noite começou a cair, e os sons da floresta se intensificaram. Os grilos, os animais noturnos, tudo parecia funcionar em perfeita harmonia. Decidimos fazer uma caminhada rápida antes de nos recolhermos para a noite, como uma maneira de explorar a área ao redor do nosso acampamento. Foi durante essa caminhada que vi pela primeira vez algo que não consegui explicar. Estávamos seguindo uma trilha estreita quando, de repente, meu amigo Lucas, que estava à frente, parou abruptamente. "Olhem isso", ele disse, apontando para uma área mais escura da floresta, à nossa esquerda. Eu e os outros seguimos seu olhar e, a princípio, não vimos nada de incomum. Então, um vulto se moveu entre as árvores, e eu senti uma sensação estranha, como se algo estivesse nos observando. A figura era uma mancha de cor clara em meio à escuridão, quase como um reflexo. Quando nos aproximamos mais, a figura se tornou mais nítida. Eu congelei. Era um palhaço. Um palhaço estranho, com a maquiagem desbotada e um sorriso que parecia forçado demais, como se fosse parte de um pesadelo. A princípio, pensei que fosse alguém se divertindo, uma espécie de brincadeira, mas algo no olhar daquele palhaço era diferente. Ele não estava se movendo. Não reagia a nós de maneira nenhuma. A tensão tomou conta do grupo, mas ninguém teve coragem de se aproximar. O palhaço permaneceu lá, parado, em silêncio, observando-nos à distância. Olhávamos uns para os outros, tentando encontrar alguma explicação lógica para o que estávamos vendo, mas nada parecia fazer sentido. Eu queria gritar, mas a minha voz parecia presa na garganta. Cada segundo que passava parecia mais pesado, mais sinistro. Então, sem que nenhum de nós dissesse uma palavra, o palhaço começou a se mover. Lentamente, ele deu um passo atrás, afastando-se ainda mais, antes de desaparecer entre as árvores. Não corremos atrás dele. O medo, aquele medo inexplicável, nos paralisou. Ficamos ali, na penumbra, tentando entender o que havia acabado de acontecer. Decidimos voltar ao acampamento, mas o silêncio da floresta parecia mais opressor do que antes. Quando chegamos, algo parecia fora do lugar. A fogueira, que antes queimava forte, agora estava quase apagada, como se tivesse sido abafada por uma força invisível. Todos sentíamos que algo estava errado, mas ninguém sabia dizer o que. A noite seguiu tensa, e a sensação de que o palhaço ainda estava lá, em algum lugar, vigiando-nos, não nos deixou em paz. No dia seguinte, tentamos seguir com o plano original e explorar mais a floresta, mas algo dentro de mim me dizia para ir embora, para deixar aquele lugar o mais rápido possível. Mas decidimos ficar mais um pouco, apenas para dar uma última olhada ao redor. À medida que nos afastávamos do acampamento, começamos a ver rastros estranhos. Pegadas grandes e profundas, como se algo tivesse caminhado por ali durante a noite. Não eram pegadas humanas. E o que me deixou ainda mais desconfortável foi o fato de que as pegadas pareciam se mover em direção à área onde havíamos visto o palhaço. Nosso senso de cautela foi imediatamente elevado. Eu e meus amigos nos olhávamos, sem saber o que fazer.
Estávamos começando a nos sentir como se fossemos caçados por algo invisível. O medo era palpável, e até os sons da floresta pareciam ter mudado. Havia uma tensão no ar que nos fazia sentir como se estivéssemos em uma armadilha. Decidimos voltar para o acampamento e tentar sair dali o mais rápido possível. Mas enquanto arrumávamos as coisas, uma risada baixa e distorcida chegou aos nossos ouvidos. Era uma risada infantil, mas estranhamente distorcida, como se estivesse vindo de um lugar muito distante. O som nos gelou. Todos nós congelamos no mesmo instante. A risada parecia se aproximar, e foi quando a vi. Lá, à margem da floresta, na escuridão, o palhaço estava de pé, observando-nos novamente. Dessa vez, ele estava mais próximo. Não conseguíamos mais distinguir seu sorriso torto, mas podíamos ver seus olhos fixos em nós. Ele não se movia, não fazia nenhum som, apenas ficava ali, imóvel, como uma estátua. O que mais nos perturbou foi que, desta vez, ele parecia estar nos esperando. Como se soubesse que voltaríamos. Não demorou muito para decidirmos que era hora de partir. Com o coração disparado, pegamos as coisas e corremos até o carro. Ao olhar para trás, enquanto me afastava da floresta, ainda podia sentir os olhos do palhaço em minha nuca. Por muito tempo, achei que a experiência havia sido apenas fruto do medo e da tensão do momento. Mas o que aconteceu depois me fez repensar tudo. Alguns dias após o acampamento, começamos a ouvir histórias de outros moradores da região. Pessoas que afirmavam ter visto o mesmo palhaço, ou algo parecido, em diferentes pontos da floresta. Nenhuma explicação razoável apareceu. Ninguém sabia de onde ele vinha ou quem ele era. Apenas que ele estava lá, sempre à espreita, como uma sombra, esperando pela próxima vítima. O mais perturbador foi que, de tempos em tempos, eu começava a ouvir a risada. Uma risada baixa, apenas no limite da minha percepção. Às vezes, no meio da noite, quando eu estava sozinho, podia jurar que via uma figura parada na escuridão, esperando por mim. Era como se aquele palhaço tivesse se tornado uma parte de minha vida, uma presença constante que eu não conseguia afastar. Eu não sei o que aconteceu naquela floresta. Não sei o que vi, nem o que aquele palhaço representava. Mas sei que, de alguma forma, ele está sempre lá. Talvez ele seja uma manifestação da própria floresta, uma entidade que se alimenta do medo, ou talvez seja algo ainda mais sinistro, algo que não podemos compreender completamente. Eu nunca mais voltei para aquela floresta. Não sei se algum dia terei coragem para retornar, mas uma coisa é certa. O mistério do palhaço da Floresta Sombria nunca sairá da minha mente. Ele continua a assombrar meus pensamentos, como uma lembrança distante e perturbadora, sempre presente, como o sorriso distorcido de um palhaço que nunca irá desaparecer. Por favor, deixe seu like e compartilhe se estiver gostando. Sempre fui fascinado por mistérios e lugares abandonados. Cresci em uma cidade pequena, onde as histórias circulavam mais rápido do que o vento. E uma das mais populares, que quase todos os moradores conheciam, envolvia o parque abandonado da cidade. Ninguém realmente sabia a história completa, mas todos sabiam que aquele lugar tinha algo de errado. Diziam que era assombrado, que coisas estranhas aconteciam por lá, e que ninguém deveria se atrever a ir para o fundo do parque à noite. Mas como qualquer adolescente curioso, eu não me importava muito com os avisos. Naquela tarde de outono, meu irmão mais novo, Rafael, e eu decidimos ir até o parque explorar. Estávamos entediados e queríamos alguma aventura. O parque ficava a uma curta distância da nossa casa, uma vasta área de vegetação e ruínas de antigos brinquedos e estruturas que, um dia, foram alegres e cheias de vida.
Agora, o que restava era um cenário de abandono e deterioração, onde as árvores se entrelaçavam com os restos das construções, criando um ambiente quase claustrofóbico. Quando chegamos lá, o céu estava nublado, e uma brisa fria soprava entre as árvores. O parque, que já era sombrio, parecia ainda mais pesado sob aquele céu cinza. Apesar da sensação estranha que tomava conta de mim, tentei manter a calma. Eu sempre havia ouvido as histórias, claro, mas nunca acreditei que fosse verdade. Não até aquele dia. Decidimos começar nossa exploração pelo antigo palco do parque, um lugar que sempre me fascinou. Ele ainda mantinha algumas de suas estruturas de madeira, mas já estava caindo aos pedaços. O palco tinha sido usado em tempos antigos para apresentações, e os moradores mais velhos sempre falavam sobre as festas e eventos que aconteciam ali antes de tudo ter sido abandonado. Mas agora, era apenas uma ruína, uma sombra do que um dia fora. Enquanto caminhávamos em direção ao palco, algo no ar parecia mudar. A brisa se tornou mais forte, e eu senti um calafrio correr pela espinha. Não sabia explicar, mas uma sensação de inquietação começou a se espalhar por mim. Rafael estava mais empolgado, falando sobre o quanto o lugar parecia um cenário de filme de terror, mas eu não conseguia deixar de olhar para o canto do meu olho, como se algo estivesse me observando. Quando finalmente chegamos ao palco, a sensação de desconforto só aumentou. O lugar estava tão silencioso que até o som do vento parecia abafado, como se a floresta ao redor estivesse segurando a respiração. Foi então que vimos a primeira coisa estranha. Em um dos cantos do palco, encostado na coluna de madeira, estava um palhaço. A princípio, pensei que era algum tipo de escultura ou uma figura de algum artista, mas logo percebi que aquilo era uma pessoa. Não conseguia distinguir claramente seus detalhes à distância, mas sabia que algo estava errado. Ele estava parado, completamente imóvel, como se fosse feito de pedra. A maquiagem do palhaço estava suja, com manchas de sujeira e desbotada. Seu sorriso estava torto e macabro, mais parecido com uma máscara de horror do que com algo feito para divertir. Eu congelei no lugar, sentindo um peso em meu peito, como se o tempo tivesse desacelerado. Rafael, que não percebeu o quanto eu estava desconfortável, começou a se aproximar, achando que o palhaço fazia parte da decoração do parque, uma espécie de peça de teatro abandonada. Ele deu alguns passos, chamando o palhaço, mas não houve resposta. O palhaço permaneceu parado, com os olhos fixos, mas sem qualquer expressão que fosse normal. Como se ele estivesse esperando algo. Isso é estranho, murmurei, tentando esconder meu desconforto. Quando Rafael se aproximou ainda mais, o palhaço, sem que ninguém o visse se mover, começou a se virar lentamente na direção dele. O movimento foi tão sutil que, se não fosse pela tensão no ar, eu teria achado que estava imaginando coisas. Mas não era imaginação. O palhaço estava, de alguma forma, se mexendo, lentamente, com um ritmo quase mecânico, como se estivesse esperando o momento certo para agir. Eu chamei Rafael de volta, e ele, agora percebendo a situação, ficou tão desconfortável quanto eu. Mas antes que pudéssemos sair dali, algo bizarro aconteceu. O palhaço, sem mover uma única parte do corpo, começou a rir. Não uma risada animada, mas uma risada baixa e distorcida, como se estivesse vindo de um lugar profundo e vazio. O som da risada ecoava pelo parque, e eu senti um arrepio que percorreu cada centímetro do meu corpo. "Vamos embora, agora", disse, puxando Rafael pela manga. Eu não queria mais ficar ali. A risada parecia continuar, mas à medida que corremos para sair do palco, o som se foi, como se tivesse sido engolido pela própria terra. Olhei para trás enquanto corríamos, mas o palhaço não estava mais lá. Ele havia desaparecido, como se nunca tivesse existido. No entanto, aquela sensação de que algo estava nos observando não se dissipou. Era como se o palhaço ainda estivesse lá, escondido nas sombras, esperando por nós. De volta à nossa casa, tudo o que queria era esquecer o que aconteceu. Mas a sensação de que não estávamos sozinhos naquela noite continuou me atormentando. Às vezes, quando fechava os olhos, podia ouvir a risada novamente, baixa e macabra.
Cada vez mais, eu me sentia como se o palhaço estivesse me seguindo, como se ele estivesse em algum lugar à minha espreita, esperando o momento certo para aparecer novamente. Nos dias seguintes, Rafael começou a ter pesadelos com o palhaço. Ele dizia que o via em todos os lugares, na porta de sua casa, à noite, em seus sonhos. Eu não sabia o que fazer. A cidade nunca falava sobre aquele palhaço, mas eu sabia que, de alguma forma, ele fazia parte daquele parque, daquela história obscura que ninguém se atrevia a contar. Tentamos conversar com alguns moradores mais velhos, mas todos evitavam o assunto. Eles sabiam, mas ninguém queria falar. Foi apenas depois de semanas que comecei a ouvir mais sobre aquele parque. Outros jovens haviam visitado o local e relataram experiências semelhantes. Alguns diziam ter visto o palhaço, outros ouviram a risada, mas ninguém sabia de onde ele vinha ou o que ele queria. E, o mais assustador, era que a maioria das pessoas que se atreviam a ir até lá nunca mais voltavam da mesma forma. Algo os mudava. Não fisicamente, mas psicologicamente. Eles ficavam com um medo inexplicável, como se tivessem sido marcados pelo que viram. Eu e Rafael decidimos que nunca mais voltaríamos ao parque. Mas, mesmo assim, algo dentro de mim sabia que o palhaço não havia ido embora. Ele estava lá, sempre presente, nas sombras, esperando. Às vezes, à noite, eu ouvia uma risada baixa no fundo de minha mente. E, por mais que eu tentasse ignorar, sabia que ele nunca me deixaria em paz. O palhaço do parque abandonado, como comecei a chamar, se tornou uma presença constante na minha vida, uma lembrança de que há coisas que o olho humano não está preparado para entender. Por favor, deixe seu like e compartilhe se estiver gostando. Eu nunca fui de acreditar em superstições ou em histórias assustadoras que os outros contavam. Sempre fui o tipo de pessoa racional, daqueles que acham que tudo tem uma explicação lógica. Isso foi até o momento em que algo aconteceu comigo, algo que não posso explicar até hoje. Algo que me marcou de uma forma tão profunda que até hoje, quando penso sobre o ocorrido, sinto um calafrio percorrer a espinha. Tudo começou numa tarde quente de verão, quando a cidade onde morava, uma pequena cidade no interior de Minas Gerais, foi visitada por um circo itinerante. Eu sabia que o circo sempre fazia uma parada na cidade a cada 2 anos, mas nunca fui um grande fã de espetáculos circenses. No entanto, naquela tarde, meus amigos e eu decidimos ir. Não sei exatamente o que nos levou a tomar essa decisão, talvez fosse o tédio ou a busca por algo diferente, mas fomos. O circo estava montado na periferia da cidade, perto de um campo aberto, e já estava quase no final da tarde quando chegamos. A tenda, grande e colorida, estava cheia de crianças e famílias se preparando para a noite de apresentações. As luzes brilhavam e o som de música alegre preenchia o ar, mas havia algo diferente no ambiente. Eu não sabia bem o que era, mas havia uma sensação estranha no ar, algo que me fazia sentir desconfortável, como se algo estivesse prestes a acontecer. Ainda assim, ignorei isso, como sempre faço com meus instintos. Quando o show começou, tudo parecia normal. Acrobatas saltando, animais fazendo truques e malabaristas exibindo suas habilidades. O público estava maravilhado e as crianças riam e aplaudiam. Mas, para mim, algo estava estranho. Eu não conseguia tirar os olhos do palhaço principal, um homem chamado Pipoca, que estava fazendo sua tradicional performance de comédia no palco. Ele era uma figura extravagante, com o rosto coberto por uma maquiagem branca e um sorriso exagerado. Seus olhos estavam sempre arregalados, como se estivesse em um estado de animação constante. Mas algo naqueles olhos não parecia certo, havia uma frieza neles, algo distante, como se ele não estivesse realmente ali. Aquela noite, por algum motivo, foi a primeira vez que realmente prestei atenção no palhaço. Sempre ouvi falar dele, claro,
mas nunca havia me importado. Mas aquela noite foi diferente. Ele parecia olhar diretamente para mim, como se soubesse que eu estava observando. E, em um momento, ele deu um sorriso tão largo, tão grotesco, que algo dentro de mim se apertou. Parecia um sorriso forçado, como se ele estivesse tentando se esconder atrás de algo que não estava ali. Eu tentei afastar essa sensação, convencendo-me de que era apenas uma ilusão causada pela tensão da performance, mas não consegui. Algo não estava certo. Quando o espetáculo acabou, meus amigos e eu decidimos dar uma volta ao redor do circo. O ambiente estava tranquilo, e as luzes do evento já começavam a se apagar. O circo parecia se esvaziar aos poucos, e a escuridão da noite tomava conta do campo. Foi aí que decidimos ir até a parte mais afastada do circo, onde algumas barracas estavam montadas. Eu sabia que não era uma boa ideia, mas a curiosidade me fez seguir em frente. Caminhamos por alguns minutos, até que, por fim, avistamos uma figura no canto de um campo vazio. Era o palhaço. Ele estava sozinho, em pé, de costas para nós, olhando fixamente para a lua cheia que brilhava intensamente no céu. Eu não conseguia entender o que ele estava fazendo ali. Não havia nenhuma razão para ele estar naquela área isolada, longe do circo. Seus olhos estavam fixos na lua, mas havia algo ainda mais perturbador em sua postura. Ele não se movia. Não parecia respirar. Eu me senti desconfortável e, sem saber porquê, pedi aos meus amigos que voltássemos para o circo. Mas, antes que pudéssemos dar um passo, o palhaço virou lentamente para nós. O movimento foi tão suave, tão lento, que parecia quase mecânico. E quando ele nos encarou, eu quase pude sentir um calafrio invadir meu corpo. Seus olhos estavam tão arregalados, e o sorriso em seu rosto era tão grande, tão distorcido, que parecia impossível que um ser humano pudesse ter aquela expressão. Ele não disse nada. Apenas ficou ali, imóvel, nos observando com aquele sorriso grotesco. Eu tentei falar alguma coisa, mas as palavras não saíam. O ambiente estava pesado, como se o tempo tivesse desacelerado. A risada que ele soltou não parecia natural. Era baixa, quase como um sussurro, mas ao mesmo tempo, parecia ter uma profundidade estranha, como se viesse de algum lugar profundo e sombrio. O que mais me assustou foi que, de repente, ele começou a caminhar em nossa direção. Seus passos eram lentos, quase como se ele estivesse flutuando, sem fazer o mínimo de barulho. Eu me virei para os meus amigos, mas todos estavam paralisados, como se o medo tivesse os dominado. Eu sabia que tínhamos que sair dali, mas a nossa mente estava tão atordoada que, antes que percebêssemos, já estávamos caminhando para trás, em direção à entrada do circo. Eu não olhei para trás, mas podia sentir a presença dele nos seguindo. A cada passo que dávamos, o ar parecia ficar mais denso, mais pesado. Quando finalmente chegamos na entrada do circo, o palhaço tinha desaparecido, como se nunca tivesse existido. Eu olhei em volta, mas não havia sinal de onde ele poderia estar. Aquela sensação de desconforto ainda pairava sobre mim, e foi com um nó na garganta que eu e meus amigos decidimos sair do circo mais cedo. Nos dias seguintes, as coisas começaram a mudar. Eu não conseguia tirar o palhaço da minha mente. Ele estava lá, sempre em meus pensamentos, sorrindo, observando. Quando fechava os olhos, via o rosto dele, aqueles olhos fixos e o sorriso grotesco. À noite, os pesadelos começaram. O palhaço estava em todos os meus sonhos, me seguindo, me observando, me perseguindo. Ele nunca falava, apenas sorria, e a risada baixa ecoava em meus ouvidos. As semanas passaram, mas a sensação de que algo estava errado não me deixava. Às vezes, eu sentia como se o palhaço estivesse me observando em lugares aleatórios. Nos corredores da escola, na rua, até mesmo dentro de casa. Ele estava em todo lugar, e eu não sabia como me livrar daquilo. Quando me dei conta, algo mais estranho aconteceu. Eu estava folheando um álbum de fotos antigas de família, quando me deparei com uma foto de um circo que eu nunca havia visto antes. Era uma foto em preto e branco, de uma apresentação que parecia datada de décadas atrás.
Mas, o que mais me assustou foi que, na foto, estava o palhaço Pipoca. Ele estava lá, sorrindo diretamente para a câmera, com aquele sorriso enorme e distorcido. A coisa mais estranha é que, na foto, ele não parecia envelhecer. Ele estava lá, exatamente como eu tinha visto, como se o tempo não tivesse passado para ele. Eu estava paralisado. Como era possível? Como aquele palhaço, que parecia tão real, estava na foto, décadas antes de eu ter o encontrado. E mais, como ele nunca envelheceu. A sensação de que algo estava profundamente errado com ele se intensificou. Eu procurei por mais informações sobre o circo e o palhaço, mas ninguém sabia nada. As pessoas simplesmente não falavam sobre ele. Elas evitavam qualquer menção ao nome Pipoca. Até que, um dia, o circo desapareceu. Simplesmente sumiu. Não havia mais ninguém por lá, nem mesmo vestígios de suas tendas ou barracas. O que restava era um vazio, como se o circo nunca tivesse existido. E o pior de tudo foi que, mesmo depois de tanto tempo, o palhaço nunca me deixou em paz. Sua risada ainda ecoa em minha mente, e sempre que vejo um palhaço, aquela sensação de desconforto me invade novamente. Eu sei que ele ainda está por aí, esperando. E, de alguma forma, ele sempre me encontrará. Por favor, deixe seu like e compartilhe se estiver gostando. Eu nunca fui de acreditar em histórias de terror, muito menos em fantasmas ou almas perdidas. Sempre fui do tipo racional, aquele que pensa que tudo tem uma explicação lógica e que nada acontece por acaso. A vida é feita de causalidade e nada mais. Mas, há coisas que acontecem que desafiam qualquer explicação, coisas que fazem você repensar tudo o que achava que sabia sobre o mundo. O que vou contar aconteceu comigo e com 2 amigos meus, e, até hoje, não conseguimos entender o que realmente aconteceu. Tudo começou numa tarde quente de verão, quando estávamos todos procurando algo diferente para fazer. Eu, João e o Marcos, nossos 3 amigos, sempre gostávamos de explorar lugares novos, principalmente aqueles que estavam à margem da cidade. Era uma maneira de fugir da rotina. O que ninguém sabia era que aquele seria o dia que mudaria nossas vidas para sempre. A cidade onde moramos, no interior do Paraná, tinha uma fama curiosa. Era conhecida por ter um parque de diversões abandonado, um local que, segundo as histórias que os mais velhos contavam, nunca havia sido realmente fechado. Alguns diziam que o parque foi palco de um grande incêndio que destruiu boa parte de sua estrutura, mas que o circo, que também fazia parte do parque, nunca havia saído dali. Ele teria desaparecido junto com o incêndio, e com ele, uma figura sinistra, um palhaço. O nome dele era Zé do Riso, e a lenda dizia que ele tinha morrido no incêndio, mas que sua alma nunca havia deixado o parque. Sempre ouvimos essas histórias, mas éramos jovens demais para levar aquilo a sério. Para nós, aquilo era só mais uma história fantasiada para assustar crianças. Mas João, que sempre foi o mais curioso de nós, decidiu que iríamos dar uma olhada no parque. Ele já tinha ouvido dizer que algumas pessoas que passaram por lá à noite afirmavam ter visto coisas estranhas. Claro que Marcos e eu tentamos desaconselhar ele, mas a ideia já estava plantada na cabeça de João. No final, acabamos todos indo juntos. O parque ficava a cerca de 10 quilômetros da cidade. Ele foi construído há muitos anos, mas foi abandonado logo depois de um incêndio devastador. A estrutura estava enferrujada, e o lugar era uma sombra do que já fora um local alegre e cheio de vida. Quando chegamos, já estava escurecendo. A entrada estava caída, a cerca ao redor estava quebrada, e tudo dava a impressão de que o lugar nunca mais havia sido visitado. A vegetação tomava conta dos brinquedos, e a grande roda gigante, que antes parecia ser a atração principal, agora estava coberta por musgo e ferrugem. O clima era denso, e, mesmo com o calor,
uma sensação de frio tomava conta de nós. Eu estava começando a sentir que talvez tivéssemos feito uma péssima escolha. Decidimos explorar o parque de forma cautelosa. Caminhamos por entre os brinquedos quebrados e as tendas desmoronadas. À medida que andávamos, eu comecei a ouvir risadinhas baixas, como se alguém estivesse rindo bem distante. Olhei para os meus amigos, mas eles não pareciam ouvir. As risadinhas ficaram mais fortes, mais claras. O som parecia vir de todas as direções ao mesmo tempo. Eu parei e olhei ao redor, mas não vi nada. Apenas o vento passando pelas estruturas vazias. O que mais me incomodava era o fato de que o som não fazia sentido. Era uma risada, mas era baixa demais para ser de uma pessoa normal. Era como se o som estivesse vindo de algum lugar, de alguém. Fui interrompido por João, que estava à frente, puxando-nos para um lugar mais afastado. Ele tinha encontrado uma espécie de palco improvisado, que parecia ter sido o centro do circo antes do incêndio. Ele estava empolgado, achando aquilo uma descoberta incrível, enquanto Marcos e eu estávamos começando a nos sentir desconfortáveis. Foi quando João, com seu entusiasmo, apontou para algo no chão. Era uma máscara de palhaço. Ela estava jogada no meio de um monte de destroços, coberta por uma camada de poeira e sujeira. Eu me aproximei para ver melhor, mas logo senti uma sensação estranha, como se algo estivesse me observando. Não foi só eu. Marcos também se afastou da máscara com um olhar perturbado. Algo estava errado, mas não conseguíamos explicar. Eu queria ir embora, mas João insistiu que continuássemos. Ele estava convencido de que a máscara poderia ser de um dos artistas que se apresentavam no parque antigamente, talvez um souvenir perdido de algum visitante. Para ele, aquilo era apenas uma lembrança do passado, sem nenhuma importância. Então, tiramos algumas fotos. Na hora, parecia inofensivo, mas o que aconteceu depois foi o que mudou tudo. Quando estávamos prestes a ir embora, algo aconteceu. As luzes do parque, que antes estavam apagadas, começaram a piscar. Ao princípio, achei que fosse algum defeito na energia, mas as luzes não se apagaram completamente. Elas piscavam intermitentemente, e o som da risada, agora mais claro, se intensificou. E então nós o vimos. A figura de um homem. Ele estava parado, com o rosto voltado para nós, mas, à medida que avançávamos, percebi que o rosto dele estava pintado de branco, com um grande sorriso pintado que parecia desproporcional ao seu rosto. Ele estava vestido com um traje de palhaço, mas não era como qualquer palhaço que eu já tivesse visto. Ele não estava ali para divertir, não estava ali para fazer uma apresentação. Ele estava parado, com os olhos vazios e um sorriso congelado que parecia mais uma expressão de dor do que de alegria. Marcos e eu ficamos paralisados de medo. João, que estava mais perto, tentou falar com o palhaço, mas não obteve resposta. A risada, antes abafada, agora era clara, e parecia vir de dentro de nossas próprias cabeças. Foi então que o palhaço começou a andar em nossa direção, de forma lenta, quase como se estivesse flutuando sobre o chão. Ele não se apressava, não falava, apenas caminhava com aquele sorriso grotesco. O pânico tomou conta de nós. Começamos a correr em direção à saída, mas, antes de sairmos do parque, olhamos para trás. O palhaço estava de pé na entrada, nos observando, com um sorriso ainda estampado no rosto. Não conseguimos entender como ele havia chegado tão rápido até lá. Como ele havia se movido tão rápido sem fazer barulho. Mas o pior de tudo foi que, quando chegamos em casa, algo ainda mais estranho aconteceu. Ao olhar o celular de João, vimos uma foto da máscara de palhaço que havíamos tirado mais cedo. Mas não era a foto que havíamos tirado. A imagem estava distorcida, o sorriso da máscara estava ampliado e, o mais assustador, os olhos do palhaço na foto pareciam brilhar de uma maneira antinatural. Como isso era possível? Como a foto poderia ter mudado de forma tão estranha? João ficou aterrorizado, e, naquele momento, eu soube que aquilo não era apenas uma coincidência. Nos dias seguintes,
começamos a perceber que a presença daquele palhaço estava sempre conosco. Era como se ele tivesse nos seguido. Toda vez que olhávamos para trás, tínhamos a sensação de estar sendo observados. Mas o mais inquietante era a risada. A risada baixa e abafada que parecia ecoar em nossas mentes, como se estivesse dentro de nossas cabeças. Mesmo quando estávamos sozinhos, podíamos ouvi-la, e ela se intensificava cada vez mais. Eu e Marcos tentamos voltar ao parque para investigar, mas quando chegamos lá, o local estava diferente. Não havia mais vestígios de nada. O circo, a roda gigante, as ruínas, tudo havia desaparecido, como se nunca tivesse existido. Não havia nenhum sinal de onde o parque poderia ter ido. O mais estranho foi que, no dia seguinte, ao revisarmos as fotos, encontramos algo ainda mais perturbador. Em uma das fotos, uma figura estava atrás de nós, um palhaço, com o rosto distorcido, sorrindo. Mas nós não havíamos visto nada naquele momento. Era como se ele tivesse aparecido apenas nas imagens. Desde aquele dia, minha vida nunca mais foi a mesma. Eu nunca mais consegui me livrar da sensação de que algo estava me observando. A risada do palhaço ainda ecoa em minha mente, e toda vez que olho para uma foto antiga ou vejo um palhaço em algum lugar, meu estômago se revira. Eu não sei o que aconteceu naquele parque, mas sei que o que vimos e ouvimos não foi um simples truque. Algo estava lá, algo que não era humano, algo que nunca deveria ter sido visto. E eu temo que o palhaço ainda esteja à espreita, esperando o momento certo para aparecer novamente. Se você ficou tão fascinado e assustado quanto eu, não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Tem muito mais conteúdo misterioso vindo por aí, e você não vai querer perder. Se você já viveu algo estranho ou conhece alguém com uma história de arrepiar, compartilhe nos comentários. Quem sabe a próxima história não venha de você. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, cuidado com o que está além da sua visão, e não abra livros antigos demais.